menino, no ventre da mãe, teve visão. Um feto desenvolvendo, mas o olho já era profético. Amém. Glória a Deus. Com a idade de 18 meses ele teve visão. Depois que nasceu. Com 7 anos, o Senhor lhe falou de uma árvore. Serpente também falou de uma árvore para ela. Jesus foi tentado na árvore, ali no jardim, pelo diabo. Deus falou de uma árvore com William Branham: nunca fume, nunca beba, nunca contamines esse teu corpo. Terás uma obra para fazer quando tiver maioridade. Ele disse assustado: horrível. Quando a minha mãe disse: mãe, o homem não falou nada daquela árvore lá. Sei que homem é aquele. Ele saiu correndo. Sua mãe levou no médico imediatamente. Ela chamou o médico, disse: não, o menino está nervoso, está ouvindo voz. Deus começou a tratar com Brana ali. Deus já não falava com mais ninguém na terra. O que, pastor? Deus não falava com mais ninguém, mais ninguém. Todo mundo dizia: Deus fala comigo. Não, Deus não falava, não. Deus estava cuidando do vaso dele. Ele estava cuidando dele. Quando Deus chamou Moisés, ele só falava com Moisés, ele não falava com mais ninguém na terra. Aí tinha gente na terra. Os filhos de Israel temiam Deus. Deus não falava, só falava com Moisés. Deus estava tratando com ele. Deus estava trabalhando naquele vaso. Quando Jesus apareceu, João Batista disse: olha, esse é o poder de Deus, convém que ele cresça ou diminui. Deus já não tratou com João, já estava tratando com Jesus. Quando Paulo veio, Deus começou a tratar com Paulo, já não tratava com os apóstolos. Mas o que os apóstolos andavam com Jesus? Não, o mensageiro agora era Paulo. Deus só tratava com aquele homem. A verdade estava na boca dele, ao ponto que ele repreendeu a Simão. Simão teve que ser repreendido por Paulo, porque Deus não tratava mais com ele. Deus tratou em Pentecostes. Enquanto ele abriu a porta para os judeus, para os samaritanos, para os gentios, aí terminou. A missão dele era só aquela. Agora Deus tinha outro homem. Nós temos que reconhecer quando Deus começa a tratar com o seu homem do dia. Agora Deus não estava mais tratando com aqueles pentecostais, grandes homens que tinha na América. Muitos grandes homens, como Branham ficou admirado quando ele foi na convenção deles. E ele era batista ainda. Deus enche os céus e a terra, e só estava falando com o homem. Na Europa tinha guerra, distúrbio. No Brasil aqui, toda essa idolatria. Esses movimentos começaram a brotar, os movimentos de cura divina, do Brasil para Cristo, a Deus e amor. Começou a brotar aqueles movimentos. Só que Deus não estava nisso. Era dom somente. Deus estava num homem na América, chamado William Branham. Deus viajou para a África, viajou para a Índia. Deus viajou para a Jamaica num homem chamado William Branham. E Deus estava tratando como um homem. Tinha uma obra que era a revelação dos 7 selos. Porque a Bíblia é um livro fechado. A Bíblia era tão fechada que os pentecostais não sabiam nem o nome do Pai. A Bíblia era tão fechada que os unicistas não sabiam nem batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Precisou de William Branham vir para corrigir. Amém. Que eles batizavam para regeneração,
E o batismo não é para regeneração. O batismo com uma boa consciência. Eles batizavam só em nome de Jesus. O William Branham vem e corrige os líderes. Diz: não é Jesus, é Senhor Jesus Cristo. O batismo não é para perdão do pecado, é para remissão. Remissão é quando você está devolvendo ao diabo que pertence a ele os pecados. Perdão, você já foi perdoado quando Jesus morreu na cruz. Glória a Deus. Claro, a Bíblia sofreu muitas traduções. Se é um livro sofrido, é a Bíblia. Se nós estivéssemos só com a Bíblia, nós estávamos perdidos. Se não viesse um profeta. Verdade. Porque a Bíblia nos condena. Era boa lei para os filhos de Israel, condenava eles. Teve que vir um profeta. A soberania de Deus teve que ser mostrada para o povo. Que o povo não conseguiu cumprir a lei. Aí nós tínhamos um livro fechado. Um livro que precisava ser aberto. Aleluia. Glória a Deus. Quando o ministério do irmão Branham terminou, em 1965, com a morte, o ministério terminou. Não tinha mais ninguém conhecendo o segredo dos corações de ninguém. Não tinha mais ninguém pegando na mão. Silenciou. Houve um tempo de distribuição de livros, de filhos, levantando pregadores aqui, pregadores acolá. Deus começou a trabalhar com o Brasil, porque tinha uma profecia sobre o Brasil, que Deus não estava mais trabalhando na América do Norte. Eu fico pensando, quando eu estive na América, né? A gente cria que Deus estava trabalhando com aqueles americanos, que eles eram apóstolos mesmo. A gente estava tão sério, né? Grandes homens bons. Eu estive com eles, preguei lá entre eles. Para se eu fosse olhar para pregar, eu ia pregar diferente. Ia pregar como Deus está mostrando no Brasil a mensagem. A gente não sabia que Deus estava trabalhando no Brasil na primeira e segunda etapa. A gente sabia que tinha uma profecia, mas não tinha ninguém que levantar para mostrar que Deus